Glória a Deus, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes de estarem aqui? Alguém por acaso achou chave de carro ali, naquela região ali? Uma chave de algum carro? Achou? Ok, ótimo. Se achar outro, me dá, né? Às vezes está sobrando. Você já cumprimentou quem está ao seu lado? Dá uma olhada aí. Se você não reconhece, é presente. Aleluia. Glória a Deus. Hoje tiraram bastante meu tempo, eu fiquei com pouco aqui. Mas nós vamos ajustar isso. E nosso Videira News também foi uma conquista, né, para nós, aqui de Lisboa. E eu creio que nós vamos fazer muito material ainda para abençoar você, abençoar essa cidade, esse país. Então, foi um grande passo para nós, para a nossa equipe de mídia. Aqui nós já temos uma equipe de mídia. Já podemos produzir um filme já. Vou pegar os jovens aí, nós vamos fazer muito. Então, irmãos, nós estamos. Hoje completam 7 dias do nosso jejum. Você sabe que 7 dias é um ciclo. As coisas de Deus são cíclicas, né? E 7 dias fala de um período completo. 7 dias é para o seu corpo acostumar com o jejum. Agora que começa de verdade, né? Essa primeira semana muita gente teve dor de cabeça, teve abstinência, né? A pessoa fica tremendo, tira o cafezinho, é uma coisa espetacular. Só que eu quero incentivar você a fazer o jejum, porém vir orar conosco. Não adianta fazer jejum e não orar, porque isso é passar fome. Lembra-se que o período de jejum é para uma edificação pessoal. Então, quando você faz o jejum e também ora, e também investe tempo em leitura bíblica, lendo o livro que nós temos acompanhado, isso edifica a sua vida. Então, não fique na sua casa. Olha aí para o seu vizinho e fala, não fica na sua casa à noite, vem para cá. Então, nós estamos aqui, segunda, terça, quinta, sexta e sábado, às 8 horas. Você fala, são muitos dias mesmo. E nós temos mais 2 semanas para conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, diga aí para o seu vizinho, não perca tempo. Bom, nós temos feito jejum sobre a loucura do merecimento. Acho que pode abaixar um pouquinho o meu microfone. Eu vou começar a falar mais alto. E, de fato, é uma loucura nós achar que merecemos alguma coisa. É interessante que nos capítulos que nós temos lido, o pastor Luiz fala uma coisa muito verdadeira, que a nossa carne, ela sempre busca crédito em alguma coisa. Sempre, na minha vida e na sua, a nossa carne, o nosso eu, ele procura o tempo inteiro ter crédito em algo. Então você faz uma obra, e aí vem um pensamento, você é bom, hein? Você é muito bom. Mas acontece que o apóstolo Paulo concluiu, ele disse de todas as características dele, de todas as qualidades naturais dele, e no final ele diz que considerou isso tudo lixo, por causa do Evangelho, por conhecer a Cristo. E ele diz também, em minha carne, em mim, não habita bem nenhum. Não habita bem algum em nossa carne. Então, quando nós confiamos na carne e em Cristo, você percebe que tudo que Ele fez por mim e por você é mais que o suficiente. E eu e você não precisamos ajudar a Cristo.
Quando Paulo combateu esse ensinamento aos Gálatas, ele diz mais para frente, ele fala, vocês começaram no Espírito e terminaram na carne. Onde que eles começaram no Espírito? No dia da conversão. No dia que você converteu a Cristo, alguém com certeza falou para você, Deus perdoou os seus pecados, Deus te livrou do inferno, Deus te aperfeiçoou, agora você é filho. Isso é começar no Espírito. Por quê? Eu e você, por nós mesmos, jamais conseguiríamos ser salvos. Amém? Amém. Então, ele diz que isso é o início. Começou no Espírito e terminou na carne, ou estavam naquela época na carne. O que é estar na carne? Estar na carne é aquele ensinamento que a salvação é de graça. Agora, para você continuar a agradar a Deus, você tem que fazer alguma coisa. A salvação aqui é de graça, mas para você ser santo, eu vou te dar agora uma lista de 613 mandamentos para você seguir todos os dias, para você ser justo e santo. Isso é o que Paulo diz que começou no Espírito e terminou na carne. Porque se eu e você tivermos que fazer coisas para ser justo e santo, Paulo diz, por que morreu Jesus na cruz? A morte dele foi em vão. Se o sangue de Cristo não era suficiente para nos purificar, nos livrar do pecado, que é a natureza caída, então para que ele morreu na cruz? Paulo fala isso. Eu quero dizer para você, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, terminá-la. Ou seja, se você começou no Espírito, se você começou sendo ativado na fé, continua na fé. Se Deus te justificou e santificou o dia que você aceitou como Senhor e Salvador, o resto da sua vida, você continua em fé, confiando nele. Você é santo por causa dele. Você é justo por causa dele. E não porque você faz alguma coisa. Então deixa Deus completar a obra na sua vida. Você não pode ajudá-lo, você é incapaz. Porque você é incapaz, Jesus morreu na cruz. Se você fosse capaz, você pagava um preço, você pagava alguma coisa, e aí era chamado justo, e aí era chamado santo. Mas não é isso que acontece. Falei para o seu vizinho, quem começou vai terminar, não é você. Se Jesus começou, Jesus termina. Jesus faz tudo. E aí nós falamos essa semana daquela famosa frase que há dentro da igreja, que eu acho que ela veio lá do quinto dos infernos, já falei isso. Faça a sua parte que Deus faz a dele. Que mentira! Que parte que nós temos nisso? Que parte que você teve na cruz? Que parte que você teve para salvar a sua velha natureza? Nenhuma. Se você não teve nenhuma para salvar, para continuar, você também não tem nenhuma. Você não tem parte alguma. Então, reformulando essa frase faz tudo com Deus, e o que você não consegue, aí vem o milagre. Mas tudo aqui é com Ele, é por Ele. É por Ele, é através dEle, é para Ele. Tudo é de Cristo. Toda obra é de Cristo. E aí Paulo combate isso. Judas também combate isso, lá em Judas 1:11. Olha o que diz. Não, Judas 1:4. Vamos ler primeiro. 1:4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, tendo muito, foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Cristo, Jesus Cristo. Verso 11 diz, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Então aqui Judas fala de 3 erros sobre a graça de Deus. Ele diz, tem pessoas que são dissimuladas,
que pegam a graça de Deus e transformam em libertinagem. O que é libertinagem? Liberdade, você fazer o que você quer e Deus está feliz, não importa o que você faça, Ele está feliz com tudo que você faz. Isso também é uma mentira. De fato, Deus é feliz porque eu e você somos filhos. Mas não significa que Ele fica feliz com tudo que a gente faz. É lógico que tem coisas que Ele não gosta. Mas isso não muda nada o que Ele pensa de mim e de você. Isso não muda nada a nossa justificação. E olha o que Ele diz. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Diga assim, caminho de Caim. E movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão. Diz, erro de Balaão. E pereceram na revolta de Corá. Diz, revolta de Corá. Então, deixa eu falar sobre esses 3 erros rapidamente, para você entender. Então, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, eles tiveram filhos, né, Caim e Abel, e certa vez eles foram oferecer uma oferta ao Senhor. E aí a Bíblia fala que Caim trouxe dos melhores frutos da terra, e Abel trouxe um cordeiro. Olha que interessante. São 2 ofertas, mas 2 princípios diferentes. Caim, depois você vê no Novo Testamento, que ele representa alguém que tem obras naturais. E Abel tem obras que é do cordeiro. Então vamos falar sobre a oferta em si. Caim trouxe uma oferta que não precisava de morte. Foi frutos, legumes, cereais. E ele entregou aquilo. Abel trouxe um cordeiro. E aí, quando ele foi entregue ao Senhor, o cordeiro foi morto e o sangue foi derramado. E Judas, então, aponta essas 2 ofertas para 2 estilos de vida. Ele diz, o estilo de vida de Caim é trazer algo ao Senhor que não precisa de sangue. É trazer algo para o Senhor que você simplesmente é capaz de fazer. É uma oferta que cabe a você. Mas Abel trouxe uma oferta que precisou derramar sangue. Olha que interessante. Por que Judas diz que isso perseguiram o caminho de Caim? Quer dizer, erraram. Porque toda obra para Deus precisa de derramamento de sangue. A nossa obra, o que eu e você podemos fazer, não é o suficiente para agradar a Deus. É necessário que haja derramamento de sangue, sacrifício. E nós vemos isso no Velho Testamento muito. Por quê? Porque o sangue era que cobria a pessoa. Era que cobria o pecado da pessoa. A obra de Caim não cobria nada. A obra de Caim era extremamente natural. E quando eu e você, hoje, fazemos uma obra para Deus natural, infelizmente essa obra não é aceita por Deus. E ela é chamada de justiça própria. Quer dizer, você está fazendo. Você é capaz. Você é que faz. Quanto que Abel ofereceu o cordeiro. O cordeiro que aponta para Cristo. E Cristo, na verdade, a Bíblia fala que ele foi crucificado desde a fundação do mundo. Quando Adão e Eva se sentiram nus, eu preguei sobre isso domingo passado, eles fizeram roupas de folhas de figueira, os irmãos lembram? Fizeram roupas para tampar a própria nudez. Era como se eles falassem, eu vou resolver o problema da minha vida. Eu pequei, então eu resolvo. Aí chega Deus e fala, olha, vocês não conseguem resolver por si só. Eu vou fazer uma roupa para vocês. E aí matou o cordeiro. Aquilo ali foi a primeira menção de Cristo, da obra de Cristo no Velho Testamento. Então, essa obra com derramamento de sangue é a única que vale diante de Deus hoje ainda. Só que hoje nós temos um cordeiro que o sangue dele foi derramado por nós, chama Cristo. E quando nós fazemos a nossa obra em Cristo, então essa obra é aceita diante de Deus. Agora, eu e você, no nosso esforço, no nosso dom, no nosso talento, na nossa carne, jamais podemos oferecer algo para Deus. Quantos estão entendendo? O caminho de Caim é mais ou menos assim, eu não sou pecador, eu sou bom,
eu tenho boas obras, eu tenho coisas boas que eu faço na vida. Ninguém precisa morrer por mim, não precisa derramar o sangue, não precisa fazer sacrifício. Eu mesmo vou agradar a Deus. Esse é o caminho de Caim. Qual que foi o caminho de Abel? Senhor, eu sou pecador. Se o cordeiro não morrer, eu vou ser condenado. Então, ao colocar as mãos sobre o cordeiro, os meus pecados vão para ele. E ele vai ser punido no meu lugar. Essa é a obra que Deus aceita. Então, tudo que nós fazemos hoje, e o pastor Hélio já deu a dica aqui, de colocar Cristo no centro. Tudo que nós fazemos precisa do sangue de Cristo. Você não pode resolver o seu problema sem Cristo. Você não pode resolver o seu casamento sem Cristo. Você não pode resolver o problema do pecado sem Cristo. Você não pode nem dar uma oferta aqui sem Cristo. Você não pode devolver o seu dízimo sem Cristo. Toda obra precisa do sangue. Só que o sangue já foi derramado, está sobre nós. Então, eu e você precisamos concluir que na nossa carne não habita bem algum. Relembra aí seu vizinho, fala para ele de novo, na sua carne não habita bem algum. Fala para ele, não tente agradar a Deus por você mesmo. Fala para ele, não é capaz, você não é capaz disso. Só que algo aconteceu na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu ali foi a mesma história que aconteceu lá no Éden. Deus matou o cordeiro e nos fez roupa. Eu quero dar uma boa notícia para você essa manhã. Quando Deus olha para você, Ele não enxerga os seus pecados, os seus erros, o quem você é, o que você faz. Ele enxerga Cristo, porque eu e você fomos vestidos de Cristo. Eu e você fomos totalmente cobertos por Cristo. Eu e você tivemos a nossa natureza antiga removida, e a natureza divina veio para nós. Então hoje, quando Deus nos olha, Ele vê Cristo. E porque tem o sangue, porque tem Cristo, o que nós fazemos é aceito diante de Deus. Mas nós temos que perseverar nisso. Perseverar no quê? Nessa fé que é tudo em Cristo. Por isso que Paulo falou para os Gálatas, vocês começaram bem, acreditaram que era Jesus, mas depois achou que por esforço próprio conseguiria fazer alguma coisa. É como se você falasse, Jesus, ok, até aqui o Senhor me ajudou, agora pode deixar que eu vou sozinho. Pode deixar que eu consigo. Eu e você jamais poderíamos vencer o pecado. Não é deixando de pecar que você se livra do pecado, mas é crendo que Ele te livrou, crendo que Ele resolveu isso, não é você que resolve. Diga aí para o seu vizinho mais uma vez, não resolva os seus pecados, deixe o Senhor resolver. Segunda coisa, ele diz, o erro de Balaão. Quem foi Balaão? Balaão era um profeta, a Bíblia não fala muito sobre ele, mas ele foi contratado como se fosse um bruxo. Certa época, Balaque, que era o rei de Moabe, ele estava com muito receio de Moisés e o povo ali passar pela terra dele e, de alguma forma, tomar algo que era dele. E ele contratou um bruxo, chamava Balaão, profeta. Nem sei de onde é esse profeta, a Bíblia não fala. Mas aí ele contratou o profeta e disse, eu preciso que você amaldiçoe esse povo. Eu preciso que você lance alguma coisa sobre eles, para que quando passarem no meu território, não me causem nenhum dano. Olha que interessante. Tem alguém ali? Coloca aí para mim, Números 23, 8. E aí Balaão, quando ele abria a boca para amaldiçoar, o que acontecia? Ele abençoava. É como se você está ali a conduzir o seu carro, alguém passa na frente, aí quando você vai falar alguma coisa, sai assim, abençoado, próspero, aleluia. Não era o que você queria dizer, não é? Mas olha o que ele diz. Aí,
Balaque perguntou para ele, mas que coisa é essa? Eu te contratei para amaldiçoar, você só abençoa esse povo, eles só crescem, eles só prosperam. O que Balaão falou? Como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Qual que era o erro de Balaão? Achar que poderia amaldiçoar quem é abençoado. Isso é o erro de Balaão. E nós vimos isso na história da igreja muito acontecer, até hoje às vezes acontece. Uma pessoa pensa em sair de uma igreja, aí vem o irmão e fala, se você sair, alguma coisa vai acontecer com você. Isso é jogar maldição. Mas deixa eu te dar uma boa notícia hoje. Você já foi abençoado. Essa bênção jamais pode ser revogada, nem se você quiser, nem se você trabalhar contra isso. Deus decidiu abençoar você. Ah, por quê, pastor? Não sei. E nem quero saber também. Eu só sei que eu sou abençoado. Eu só sei que eu fui escolhido. Eu só sei que eu fui predestinado a ser filho. E por ser filho eu sou abençoado. Ninguém pode me amaldiçoar. Ninguém pode amaldiçoar você. Ainda que alguém fale, não é possível você ser amaldiçoado uma vez que já foi abençoado. E essa bênção jamais sairá da sua vida. O erro de Balaão foi achar que as bênçãos de Deus era condicionado ao comportamento daquele povo. E o diabo fala isso para mim e para você o tempo inteiro. Ah, você quer ser abençoado na igreja? Essa semana você não orou nem uma hora? Quer ser abençoado? Vai pedir o quê? Que cara lavada é essa? E aí você acredita. Por quê? Você acha que a bênção de Deus é condicional ao que você faz. Então, é igual o Pai Natal, não é? Essa semana eu fiz coisas boas, então eu vou lá na igreja para receber bênção. Ah, essa semana chutei o vizinho, bati no cachorro, gritei com a mulher, então não vou à igreja pedir bênção. Não tenho coragem de fazer isso. Por quê? Eu não vou ser. Se eu for lá, Deus vai me amaldiçoar. Olha o tanto de coisa que eu tenho feito. Isso é acreditar que a bênção de Deus é condicional ao que você faz. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus nos amou quando éramos pecadores. Que Deus decidiu dar o seu Filho quando éramos pecadores. Quer dizer, quando eu e você era pecador, não tinha merecimento nenhum. E Deus nos deu. Hoje achamos que temos merecimento. Mas nós precisamos concluir que em nós não há merecimento algum. E mesmo assim, ter fé para ser abençoado. Eu quero que você faça um teste. Eu não incentivo ninguém a cair em pecado, não. Mas quando você cai em pecado, e a Bíblia fala que não tem ninguém sem pecado, quer dizer, isso uma hora ou outra vai acontecer, faz um teste. Ore ao Senhor naquela hora. E você vai perceber Deus tão perto de você, mais perto do que quando você sai de uma vigília. Por quê? Porque o amor e a presença dele não depende de você. Não depende do que você faz. Simplesmente depende da sua fé. Isso é o que Paulo fala, começar no Espírito e continuar no Espírito. E ele diz, o justo viverá pela fé. Em outras palavras, ele diz, quem é justo, só é justo pela fé. Não por você mesmo. Pela fé. Pergunta aí, seu vizinho, você se acha santo pelo que você faz ou deixa de fazer? Ou é pela fé no sacrifício de Cristo? Terceiro erro que Judas diz sobre a revolta de Coré. Corá? Olha, o palpite do universitário está me perseguindo. Brincadeira, eu mesmo que errei. A justiça própria é colocar a culpa no outro, não é? Irmãos, eu não sei você, mas nós estamos rodeados de justiça própria. No casamento você vê isso escancarado. A sua esposa aponta um erro seu,
Ao invés de você falar, eu sou errado, você aponta o erro dela. Isso é justiça própria, quer dizer, eu não aceito isso. Eu sou bom demais para ouvir isso. Eu sou bom. Às vezes você não acha que é bom demais, você só acha que é melhor que ele ou que ela. Você não acha que você é o melhor cidadão do mundo, mas você conclui que você é melhor que o seu cônjuge. E aí, porque você é melhor, ele não pode apontar os seus erros. Alguém já passou por isso? Não, foi só eu. Só eu tenho esse problema. E aí a sua esposa fala, nós vamos chegar atrasado. Aí, ao invés de você falar, é mesmo, eu preciso acordar mais cedo. Você fala, não, mas você também fica aí meia hora secar o seu cabelo? Aí ela fala, mas você não acordou? Aí ele diz, mas o café não está pronto, você não fez? Aí ela fala, eu já fiz o café, mas você não tomou? É uma briga sem fim. Isso é justiça própria. Justiça própria é você fazer igual Caim. Não estou errado. Eu não vou fazer nada, eu não vou pedir perdão. Eu pergunto para você, há quanto tempo você não pede perdão para o seu cônjuge? Faz quanto tempo que você pediu a última vez? Você falou, amor, você está certo, eu estou errado, me perdoa. Qual foi a última vez que você disse isso? O negócio está feio, hein? Os solteiros aqui, vocês não entendem o que eu estou falando. Não, aqui tem justiça própria também. Quando sua mãe e seu pai apontam um negócio, aí você fala, não, meu pai... Tem que desligar, desliga ele. Ao som da chuva. Aí você fala, o culto foi bom? Não, não foi bom, caiu água na minha cabeça. Tudo é justificativa. Deixa eu dizer algo para você. Tá bom, olha para cá, já resolveram ali. Todas as vezes que você dá uma justificativa, é a justiça própria aumentando dentro de você. A justificativa nada mais é do que dizer que você é bom. Ah, por que eu errei? Não, porque alguma coisa aconteceu e me fez errar. Não foi eu mesmo que errei. Alguma coisa aconteceu. Você percebe isso na sua vida? Ou só eu que tenho esse problema? É muito difícil a justiça própria aceitar você dizer, eu estou errado. Me perdoa, eu preciso de Cristo. Eu preciso de ajuda. Os homens, para pedir ajuda, meu Deus do céu. A pessoa está a morrer e não pede ajuda. O casamento está, como diz no Brasil, em nhaca. Os filhos não querem saber do pai. Cheio de dívida. Aí você pergunta ao irmão, fala, e aí, irmão, como é que você está? Não, estou bem. Mas você não vê nenhuma coisa errada assim? Né? Nada? Não, pastor, o que é isso? Mas o que aconteceu com suas finanças? Não, mas é porque me multaram lá. Mas você não estava errado? Não, não estava não. Mas é isso. É uma coisa do inferno. Justiça própria. Fala aí para o seu vizinho, sai da justiça própria. Fala para ele, a justiça própria vai te matar um dia. Então, olha o que aconteceu aqui, que Judas disse sobre a revolta de Corá. Corá, então, era uma pessoa que estava envolvida num certo mutinho. Quando as pessoas ali de Israel falaram para Moisés e Arão, não,
não é só vocês que ouvem a Deus, eu também ouço. Não é só vocês que são santos, eu sou também. Isso tem um fundo de verdade, porque eu e você somos santos em Cristo. Mas naquela época, as pessoas não poderiam se achegar a Deus. Elas precisavam de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no tabernáculo e falava com Deus. E os historiadores dizem, né, isso não está relatado na Bíblia, que eles amarravam uma corda na cintura e entravam. Por quê? Se houvesse um erro na vida do sumo sacerdote, ele era morto ali na hora. E as roupas sacerdotais tinham sinos, ou não sinos, né? Alguma coisa que fazia barulho. Ou seja, se o barulho parasse, podia puxar a corda que havia um defunto. Aquilo ali era o que acontecia. E aí, aquele sumo sacerdote, ele representava todo o povo. Ou seja, se ele fosse falar com Deus e fosse aceito e Deus o abençoasse, todo o povo seria abençoado. Mas se por algum motivo Deus se zangasse com ele e ele não fosse abençoado ou fosse morto, o povo então passava um ano debaixo de maldição. Isso é o princípio da representatividade. Está certa a palavra? Alguém te representa. Naquela época era assim. Hoje continua da mesma forma. Mas naquela época, os bons sumos sacerdotes morriam. Chegou uma hora que morria, de velhice. E aí quem assumia eram os filhos. Então as pessoas sempre estavam com os olhos atentos aos filhos do sacerdote. Espera aí, deixa eu ver o filho do sacerdote. Se ele for um bom menino, nós temos chance de ser abençoado. Agora, se ele for um sacerdote relaxado, que não... Aí, meu amigo, nós estamos fritos. Então, se ele fosse abençoado, o povo era abençoado. Se fosse amaldiçoado, o povo seria amaldiçoado. Hoje continua da mesma forma. Mas a Bíblia fala que nós temos um sumo sacerdote. Ele é Cristo. Cristo sempre foi aceito por Deus. Se ele foi aceito por Deus, o que acontece comigo e com você? Somos aceitos também. Se Cristo é abençoado, o que acontece comigo e com você? Se Deus ouve a oração de Cristo, o que acontece com a mim e com a sua oração? É ouvida por Deus. Jesus é abençoado? Deus ouve a oração de Cristo? Deus ama Cristo? Então Ele te ama da mesma forma. Isso é a representação. Jesus te representa. Agora tem uma outra boa notícia. Jesus não morre, Ele é eterno. Ninguém vai substituí-lo. Ele não tem filhos para tomar o lugar dele e nos representar um dia. Não, Ele continua sempre. E olha que interessante. Deixa eu ver se eu anotei isso aqui. Lá em Hebreus. Em Hebreus 7, 25. Olha o que diz. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Aqui está dizendo sobre Cristo. Vivendo sempre para interceder por eles. O que diz aí? Vivendo sempre para interceder. Quem são eles? Eu e você. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, os naturais que passaram, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O que o escritor de Hebreus diz aqui? Jesus é o sumo sacerdote de hoje. Ele fez um sacrifício que valeu por todos, quando ofereceu a si mesmo. Da mesma forma, você é santificado por causa de Cristo. A mensagem da graça é essa, é o Senhor no centro de tudo. É o Senhor no centro de tudo.
Eu quero dizer algo, eu ia falar um pouco sobre medo, mas meu tempo já esgotou. Mas, certa vez, os discípulos estavam ali aflitos, com medo. Eles estavam preocupados, com medo de serem mortos depois que Cristo morreu na cruz. E olha o que diz em João 20, 19. Coloque aí João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, a primeira da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo, diz assim, medo. Medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Em João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenha medo. Quando nós andamos por justiça própria, o comum é andarmos com medo. Medo do quê? Medo de tudo. Medo de ser abandonado, medo de perder alguém, medo de perder dinheiro, medo do futuro, medo do fracasso, medo da doença, medo das pessoas. Mas por que vivemos em medo? Porque a justiça própria nos faz pensar que a bênção de Deus, o cuidado de Deus, é só para aqueles que merecem. E como eu e você constantemente caímos em pecado, e quando acontece isso nós sentimos condenação, então nós temos medo. Há pessoas que têm medo de Deus. Quando eu era adolescente eu tinha medo de Deus, porque eu sabia que Ele não gostava do pecado, e eu não tinha tanto entendimento assim da graça de Deus, não sabia que era simplesmente porque Ele me amou. Eu achava que era porque eu fazia coisas boas. Eu ia na igreja, eu era bonitinho, penteadinho, cheirosinho, então Deus me gostava. E aí, quando eu não estava penteadinho, cheirosinho, bonitinho, então Deus ia me pegar. A qualquer momento, Deus ia acontecer alguma coisa. E é interessante que nós vemos isso muito. Acontece uma coisa ruim na sua vida, aí vem um enviado do inferno. O que você fez? Tem pecado aí. Fala, irmã, confessa. Tem pecado. Senão não viria praga sobre você. Isso é andar debaixo de maldição. Nós não estamos mais debaixo de maldição. O que aconteceu quando Jesus viu que os discípulos tinham medo? O que ele disse? Eu te dou a paz. Paz seja convosco. Em seguida, tem aí o verso 28? Em seguida ele diz: e dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. O que tinha nas mãos de Jesus? Um sinal. Qual sinal? O Senhor te comprou. O Senhor te resgatou. Não tenha medo. Paz seja convosco. A saudação apostólica diz graça e paz. Mas Jesus, quando vinha, ele não precisava falar graça. Ele mesmo era graça. Então ele falava o quê? Paz. É como se Cristo olhasse para você, mostrasse os sinais da cruz e dissesse: confia nisso. Eu paguei um preço por você, confia nisso. Eu justifiquei você, confia nisso. Eu santifico você, confia nisso. E ele mostrava o lado onde enfiou a lança. Era como se ele dissesse: olha aqui, olha para cá, olha para mim. Olha pelo que eu fiz para você, não olha para o que você faz. Olha pelo que eu fiz. E eu então te dou a paz. Viva em paz. Sair da justiça própria é viver em paz. Quem vive em paz é aquele que crê que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, eu não posso confiar que Deus está no controle de todas as coisas
quando eu mesmo acho que tenho o controle da minha vida. Isso não vai acontecer. Eu preciso colocar isso diante de Deus. Eu preciso confiar nas marcas da cruz. Eu preciso confiar e ter a fé que o sacrifício que Cristo fez foi suficiente para a minha vida toda. Ele resolveu os problemas da minha vida. E hoje eu vivo em paz. Pastor, seu carro pegou fogo. Amém, estou em paz. Porque eu olho para Cristo. Seu filho está mal aqui. Eu estou em paz. Eu olho para Cristo. A igreja, crise financeira, dinheiro não deu. Eu estou em paz, eu olho para Cristo. Eu estou com medo. Medo do quê? Se você pode confiar 100% em Deus, para que sentir medo? E esses dias o diabo veio me atacar com medo. Medo de várias coisas. E eu posicionei e disse, eu olho para Cristo. Jesus foi no meio dos discípulos e disse, paz seja paz. Não tenha medo. Olhe para isso. E qual foi o resultado de olhar para Cristo? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Alegraram-se. Há muitos cristãos hoje que não são alegres, mesmo dentro da igreja. Há muita gente no meio da igreja que não tem paz. E às vezes, mesmo na igreja, ele não ouve que tem que ter paz. É comum dizer, olha, toma cuidado com o que você faz. Você quer ser abençoado? Dá o dízimo certinho. Quer ser abençoado? Larga o vício. Quer ser abençoado? Faz por merecer. Faz a sua parte, que Deus faz a dele. Isso é maligno. Não ter medo é abrir mão da justiça própria e confiar na justiça de Cristo. Quando você confia na justiça de Cristo, todo medo cai por terra. A Bíblia fala que o amor de Cristo, o que faz com medo? Lança fora. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Que amor é esse? É o amor com que eu amo a Deus? Não! O apóstolo João diz, e é o último verso que eu vou ler, 1 João 4:10. Nisso consiste o amor. Ele vai explicar agora o que é amor. Talvez amor na sua cabeça seja uma coisa, mas olha o que a Bíblia diz. Não em que nós tenhamos amado a Deus. O que ele disse aqui? O amor não é o que você sente por Deus. Pastor, mas o primeiro mandamento não é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Senão vem o pau na sua cabeça? Sim, isso é a lei. Na lei você tinha que amar a Deus. Na graça, mas em que Ele nos amou e enviou o seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados. Na lei é o seguinte, você tem que amar a Deus. E aí você fica todos os dias, você acorda e fala, eu tenho que amar a Deus hoje. Será que eu amei a Deus? Eu não li nem a Bíblia ainda. Pelo amor de Deus, se Deus me encontrar aqui, eu estou frito. Não amei a Deus. Agora, eu digo para você, quem não se sente amado por Deus, jamais vai amar a Deus. Jamais. Como é que você ama alguém que você não se sente amado? Ainda mais se você acredita que ele está lá sentado num trono, olhando para você com um chicote na mão, e todo deslize ele dá uma chicotada na sua cabeça. Como é que você ama um ser desse? Ninguém consegue. Mas o apóstolo João diz, isso não é amor. O que você ama a Deus não é amor, porque um dia você ama, outro dia você não ama. Um dia você ama a Deus, um dia você fala para Deus que você larga tudo por Ele, no outro dia você já está falando, Deus, que miséria de salário é essa? Por que o Senhor permite isso na minha vida? Isso é o que nós fazemos. Mas ele fala, isso não é amor. Amor é o seguinte, Ele nos amou. E mais ao final desse capítulo ele diz, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro.
Quem não anda no medo, não anda na justiça própria, são aqueles que são amados de Deus. São aqueles que entendem que são amados por Deus, são aqueles que creem que são amados por Deus, independente das suas obras. Se você não entender isso, você vai andar debaixo do medo. O medo produz tormento. E você jamais sentirá paz. Não é isso que Deus tem para nós. O perfeito amor, o amor como Ele te ama, lança fora o medo. E o Senhor me diz, tem muita gente com medo. Medo de tudo. Vou abrir uma empresa. O que o diabo fala? Será que vai dar certo? Cuidado. Você tem que pagar salário para as pessoas. Aí você fala, eu vou investir no meu casamento. Deus vai abençoar isso. Aí o diabo fala, será? Você, desse jeito? Será que tem jeito para você? Quais foram as acusações que o diabo fez para Jesus? Será que você é filho de Deus mesmo? Você é filho de Deus? Isso são medo que o diabo lança na minha vida e na sua. Mas decida hoje confiar no amor de Cristo. Confiar no amor daquele que pagou o preço por você. Vou chamar a equipe de louvor aqui. Nós vamos cantar novamente aquela música. E eu queria orar por pessoas que hoje estão com medo. Medo do fracasso, medo do abandono, medo das coisas não darem certo, medo do dinheiro não sobrar até o final do mês, medo de um relacionamento fracassado, medo de não ser aceito no mundo, medo de tudo, medo de tragédias. Alguém aqui que tem sofrido isso? Vamos ficar todos de pé. Eu queria que, se é o seu caso, se você tem sido atormentado com medo e há sentimentos incessantes na sua vida e vozes que você sabe que não é de Deus, aliás, nunca é de Deus a voz de medo. A voz de Deus é sempre suave. Deus já disse, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz. Qualquer pensamento que não é de paz, rejeita. Joga fora. Não dá crédito. Não acredite. Diz que é mentira. E olha para Jesus. Olha para as marcas de Cristo. Olha para as marcas da cruz. Uma das coisas que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús foi que Jesus contou para ele tudo sobre Cristo desde o Velho Testamento. E aí a Bíblia diz que Jesus entrou na casa com eles e ao partir o pão, seus olhos se abriram. Sabe, todas as vezes que nós vemos Jesus, os nossos olhos se abrem. Todas as vezes que você olha para Ele, os seus olhos são abertos. O amor dele é passado para a sua vida. As convicções dele são fortes dentro de você. Mas quando você olha para você mesmo, você cai no erro, na justiça própria. E isso produz medo. E o medo não deixa ter paz. Quero dizer para você hoje, olha para Cristo. Decida hoje olhar para Ele. Vamos cantar essa música. Olhe para o Senhor. Feche seus olhos. Se você sabe cantar essa música, faça dela uma oração. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra, é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. Se você tem medo, abre a sua boca e fala, Deus, eu estou com medo.
Tem coisas que perseguem. Eu sei que só tens pensamentos de paz. Mas eu quero olhar para o Senhor. O meu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Sinta o conforto do Senhor, dos braços dele. Sinta o Senhor te abraçar nesse dia. Que amor é esse? Confia nesse amor. Incalculável. O amor que lança fora o medo. Não tem interesse, não quer nada em troca. Vontade é boa, para mim. Deixa esse amor invadir a sua vida. Deixa isso tomar conta de você. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada. Nada vai, nada vai. E nada vai Ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer tua vontade para mim. Para mim. Se você está aqui nesse dia e tem se dá atormentado com medo, vem aqui à frente, quero orar com você. Não tem interesse, não quer O diabo tem lançado mentiras na sua mente, mas eu creio que essas mentiras hoje cairão por terra na sua vida. Você vai confiar no perfeito amor, você vai olhar para Cristo. E quando olha para Cristo, o que você recebe? Paz, 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 paz. Tu me das a paz que Gostaria que os excede irmãos, todo entendimento vamos orar por eles. humano. Você está aqui, os líderes de Quando eu células, planejo, anfitriões. me mostra que Vamos é orar. bem melhor o teu plano. Rejeita isso. Abre a sua boca e fala: eu não aceito esse medo na minha vida. Eu não aceito essa condenação na minha vida. Eu não aceito esse pensamento de morte, esse pensamento de tormento, esse pensamento maligno, esse pensamento que não gera paz. Eu rejeito isso nessa hora. Oh Senhor, nós rejeitamos nesse momento todo pensamento que não provém do Senhor, todo pensamento do inferno que traz tormento, que traz angústia, que traz tristeza. Lançamos por fora, lançamos por terra, em nome do Senhor Jesus. Declaramos que a paz, venha a paz do Senhor, venha a paz do Senhor, venha amor, venha graça, graça. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Conhecer, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim.
nada vai nos separar de Deus. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar teu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa. Para mim. Oh, Espírito Santo de Deus. Para mim. Que amor, que amor, que amor, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Aleluia. Para mim. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Conhecesse mais os teus segredos. Lembra-se disso. Importa O perfeito amor lança fora o medo. Todas as vezes que você sentir medo, corre para os braços do Pai. É o lugar mais seguro. É o lugar mais tranquilo. É o lugar onde você pode ser você mesmo. E esse é o lugar onde Deus tem paz para você. Olhe para as marcas de Jesus. Olhe para o sacrifício da cruz. Veja Jesus em tudo. Leia o Velho Testamento procurando Jesus. Você vai achar várias vezes lá. Nós vamos ministrar mais sobre isso. Mas que a paz e a graça do Senhor esteja sobre você, sobre a sua família, sobre seus negócios, sobre as suas finanças, sobre seus filhos, sobre o seu casamento, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Assim. Nós estamos encerrados. Dê um abraço bem forte no seu irmão. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Que amor é? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, agradável para mim. Oh, quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa onde se eu me lanço inteiro, sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar meu lugar em ti. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar meu lugar em ti. Eu desconheço outro amor assim. Oh, que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim.